Graça e paz. Eu sou o Bispo Fábio Sena, sou presidente da Igreja Missão Cristã Tocha Viva. Eu quero te trazer uma reflexão aí dentro dos 5 minutos, complicado para mim, mas vamos lá. Eu quero que você entenda o seguinte, uma reflexão que eu tenho trazido essa semana através das nossas campanhas e estudos bíblicos sobre batalha espiritual. No Evangelho de Marcos, capítulo 4, a Bíblia fala sobre uma viagem de Jesus de barco até a outra banda de uma cidade chamada Gerasa, ou Gadara. No capítulo 5 ele faz uma libertação. E a Bíblia fala que ele muitas vezes tentou expulsar um demônio que não foi embora. E ele permaneceu, foi resistente. E Jesus pergunta o nome desse demônio no capítulo 5. E ele fala, eu sou a legião, porque legião é um nome, uma nomenclatura romana que significa mais de 6 mil demônios. E como eu trabalho com área espiritual, libertação, há muitos anos, então eu sempre sei separar a questão do que Paulo sempre escreveu ali em Efésios capítulo 6, sobre a armadura de Deus. E ele utiliza uma palavra chamada exousias, do grego. Eu gosto de utilizar muito a palavra do grego, a tradução original, principalmente da Bíblia King James. A palavra exousias quer dizer potestades. Jesus estava lidando com uma potestade, mais de 6 mil demônios, estava ali, tinha uma potestade que mandava e comandava aquela legião. Mas no capítulo 4, Jesus estava indo para Gadara. Dá para se dizer que Jesus estava indo fazer um grande trabalho, uma grande libertação. O jovem gadareno se transformou num evangelista logo depois da libertação e ministrou sobre toda a cidade. Então, o que acontece? Eu quero trazer exatamente dentro dessa mensagem que eu preguei essa semana, desses 13 ensinamentos sobre como lidar com as potestades, eu quero trazer pelo menos uma nesses 5 minutos. Quando Jesus ele vai lidar com essa potestade, ele manda esse demônio embora e ele liberta o gadareno, capítulo 5. O evangelista Mateus, o apóstolo, e o evangelista Mateus, Marcos, os evangelhos sinóticos, Mateus fala sobre 2 gadarenos, Marcos e Lucas falam sobre um gadareno. Mas não há discrepância, porque, na verdade, o evangelista Marcos está citando a libertação de um só. Mas voltando ao capítulo 4, versículo 37, a Bíblia diz que logo uma forte tempestade se levanta, ou se levantou. Nós temos que estar atentos às questões das transliterações do grego. É muito difícil transliterar para a linguagem de hoje, né? Nós temos aí as nossas interpretações pessoais. Quando fala tempestade, imagina uma tempestade de granizo, de vento, de chuva. América do Norte, tempestade de tornado. Europa, tempestade de neve. E aqui no Brasil, tempestade de chuva. Mas a Bíblia não cita tempestade de chuva. A Bíblia cita tempestade de vento. Por quê? Porque logo, essa palavra logo, uma forte tempestade, a palavra gnomai, do grego, que é de repente, surgiu algo instantâneo, surgiu. A transliteração é essa. E uma tempestade. Essa tempestade não é uma tempestade de chuva, não é uma tempestade de água, é uma tempestade de vento. Altos ventos, a palavra é megalê, do grego, altos ventos. Eles nunca haviam encontrado uma turbulência, essa é a palavra correta, a transliteração, turbulência de vento, eles nunca haviam encontrado uma turbulência e um vento como aqueles. Então eu quero trazer uma aplicação para você.
Jesus entra no barco e pede aos discípulos: passemos para outra banda. Meus queridos, Jesus estava no barco e Jesus mandou os discípulos, homens experientes, profissionais, conheciam o tempo, conheciam as épocas, conheciam o barco, conheciam aquele lugar mais do que nunca e sabiam o que poderia ser feito. Eram profissionais que não sabiam o que fazer. Eram homens que sabiam com o que estava lidando. E Jesus no barco, dormindo numa almofada, pequena almofada, e tudo isso no grego tem um sentido. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte, a aplicação. Algumas vezes na vida do cristão, antes de um grande triunfo, uma grande conquista, uma grande bênção que virá, o mundo espiritual, que não trabalha com a nossa lógica física, trabalha com a lógica espiritual, na dimensão espiritual, sabe o que vai acontecer com a gente. Então, algumas vezes na vida do cristão, antes de um grande triunfo, antes de uma grande bênção, poderá aparecer uma tribulação inesperada. Então, nem todas as tribulações elas são humanas, e uma das coisas que eu quero que você entenda é o seguinte: saiba diferenciar o espiritual do material, do físico. Tem gente que precisa de psicologia, precisa de psiquiatria, ou precisa de uma especialização médica, outras precisam de orações. Essa tempestade específica era espiritual. Jesus repreende os ventos e acalma o mar. Isso numa outra oportunidade eu vou dizer para você. Mas o que eu quero que você entenda, que de repente está vindo uma grande tribulação na sua vida, uma grande tempestade, se prepare, porque uma grande bênção virá. É a minha reflexão para você. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.